Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, né? Uma notícia que está intrigando, né, todo o Brasil. E isso voltou à tona. Lula substituído por um sósia. Quem já ouviu falar dessa história? Que o Lula presidente, ou seja, quem está na presidência da República hoje, não é o verdadeiro Lula, pois esse Lula já foi pro beleléu. E que seria uma pessoa substituindo ele. Alguém ouviu essa teoria? Eu quero que você me responda aqui nos comentários se você acredita nessa teoria, sim ou não. Responde aí, para você, é ou não é o Lula original que está na presidência? Responde aí. Lula substituído por sósia. Voltou a viralizar nas redes sociais e eu darei todos os detalhes para vocês de última mão sobre esse assunto que foi descoberto, que foi investigado, que está em andamento, que está pegando e a minha análise independente sobre esse assunto. Também vamos falar sobre outros rumores. Vou trazer uma notícia bomba que toma conta de Brasília, gente. Um homem morto, olha isso, foi encontrado dentro do ministério e pegou o Brasil de surpresa. As investigações estão sendo realizadas e também abordaremos essa situação, esse assunto, essa notícia. E já aproveita para compartilhar esse vídeo, porque é um dos vídeos mais importantes, eu diria, porque a gente vai trazer alguns fatos aqui que talvez muita gente não esteja preparado para ouvir, mas precisa saber. E vou dar aqui um boletim com mais detalhes também sobre a absurda fraude do INSS, que foi completamente ignorada pelo governo. Por que será? Coincidência? Apesar dos avisos, foi ignorado. E também sobre a defesa do Bolsonaro, que se pronunciou, trouxe indicações surpreendentes e pode ter reviravolta. Até o governador de São Paulo, Tarcísio, foi incluso como testemunha de indicação do Bolsonaro no processo. Então, eu vou trazer tudo que você precisa agora. Aproveita aí para se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Bem-vinda, bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Bora começar a respeito do INSS, que ignorou 6 alertas sobre fraudes nas aposentadorias. Saiu aqui na UOL. INSS é o título da matéria, para depois quem quiser ler por completo, eu vou trazer um resumo, minha análise. Mas a matéria já começa assim: INSS ignorou 6 alertas e atendeu interesses de entidade suspeita, diz Polícia Federal. Então, as investigações da polícia e da CGU apontam que o INSS foi omisso no caso da suposta fraude bilionária em desconto de beneficiários, apesar dos alertas de órgãos de controle. As informações vieram da Polícia Federal e as informações da polícia contradizem os argumentos apresentados pelo do governo do Lula. Em nota oficial divulgada, o INSS disse que adotou providências que facilitam o cancelamento do desconto pelos usuários e implementou regras mais duras para acordo com entidades. A Polícia Federal, porém, fez uma cronologia dos atos da direção do INSS que mostram que o próprio órgão abriu exceções às regras que ele mesmo criou para desbloquear os descontos em folha e ainda ignorou 6 alertas feitos pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, entre maio e julho de 2024. E a partir das investigações, a Justiça afastou o presidente do INSS e outros 4 dirigentes da cúpula do órgão. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência, voltou a negar a omissão. Ele atribuiu as irregularidades à gestão anterior, culpou quem? Bolsonaro. E disse que até demitiu um diretor do INSS que não teria dado andamento a uma auditoria. O UOL questionou o ministro sobre os fatos apontados pela Polícia Federal. Em nota, o Ministério informou que não comenta a investigação sob sigilo e reencaminhou a nota oficial divulgada. Olha que interessante, só responde o que lhe convém, né? Então a Polícia Federal chegou a citar falas do então presidente do INSS em 2024, informando que havia adotado medidas para combater a fraude. Investigadores, porém, identificaram que iniciativas não tiveram sucesso devido às ações da própria direção do INSS, incluindo do então presidente Alessandro Stefanuto, para burlar os critérios mais rigorosos. Os descontos começaram a crescer de forma desproporcional em 2019.
no governo do Bolsonaro. Por mais que os acordos de cooperação técnica tenham começado lá em 2016, em 2019 começou a crescer de forma desproporcional, segundo a Polícia Federal. Porém, isso começou a firmar alguns acordos de cooperação técnica em nível maior, que permitiu desconto direto na folha dos aposentados e pensionistas do INSS de mensalidades pagas a entidades que ofereciam benefícios. Esses acordos foram todos suspensos após a operação da Polícia Federal na semana passada. O INSS não comentou mais sobre as acusações, o governo tá pianinho. E aí, a cronologia que a polícia fez foi o seguinte: 14 de março de 2024, o INSS editou a Instrução Normativa 162, que condicionava os novos descontos de beneficiários à adoção de tecnologias de assinatura eletrônica avançada e biometria. Então, o parâmetro dificultaria a fraude. Por quê? Porque iria precisar de uma selfie do beneficiário. Dia 10 de abril de 2024, o INSS enviou uma medida cautelar à Dataprev, informando que a partir de maio não seria permitido novos descontos em folha que não respeitasse as novas regras. Dia 11 de abril, o INSS divulgou o site o bloqueio dos descontos até que fossem implementado novas tecnologias. Dia 24 de maio do ano passado, em paralelo aos bloqueios, a Editoria de Benefícios do INSS inicia tratativas com a Dataprev para buscar uma solução transitória. 29 de maio, a Dataprev responde ao INSS e diz que as propostas das duas entidades não atendem requisito da instrução e que seria prudente aguardar até setembro de 2024, que foi o prazo previsto para implementar a tecnologia. 30 de maio, a Diretoria de Benefícios pede ao então presidente do INSS que a regra transitória comece a valer em junho. 5 de junho, o presidente do INSS autoriza que a regra transitória comece a valer no mesmo mês apenas para 3 entidades, que foi a Sindinap, a MAR-BR e Masterprev. A tecnologia prevê assinatura eletrônica avançada e biometria facial com validação em bases biométricas públicas, que não haviam sido chanceladas pela Dataprev. Junho, Polícia Federal e CGU descobrem que, além dessas 3 entidades, em junho daquele ano foram autorizados descontos em folha para outras 30 entidades que não tiveram seus procedimentos de autorização fornecidos aos responsáveis pela investigação. Dia 10 de junho, o INSS pediu à Dataprev que analise a documentação eletrônica sobre o portal de assinatura eletrônica da Masterprev. 13 de junho, Dataprev informou ao INSS que a documentação não era suficiente para atestar que o sistema de assinatura atendia os parâmetros técnicos necessários. 19 de setembro, o CGU solicitou providências sobre as entidades que recebem recursos de desconto em folha e não prestaram informação adequada para explicar essas cobranças ao órgão de controle. 16 de outubro, CGU solicitou reunião com a direção da INSS. 14 de novembro, após constatar que as medidas recomendadas de fraudes não haviam sido atendidas, a CGU emite uma nova nota técnica alertando que a regra transitória adotada pelo INSS para liberar os descontos trouxe riscos significativos de perpetuação das fraudes e descontos indevidos. Além dos desbloqueios excepcionais feitos no ano passado, a Polícia Federal e a CGU também apontaram que foram assinados 7 novos acordos com entidades no ano passado. Tudo isso quando já havia auditoria e alerta do CGU, inclusive sobre a suspensão de novos acordos e novos descontos. Então o INSS burlou o sistema, a UOL trouxe tudo, e eu quero trazer aqui para vocês, que é uma corrupção sistêmica dentro do INSS. O INSS, pilar fundamental da segurança social brasileira, há décadas enfrenta uma série de escândalos de corrupção e fraudes que comprometem sua proteção e a confiança da população. E essa matéria que mostra que o INSS ignorou 6 alertas de fraudes em aposentadoria, evidenciando uma preocupação de negligência institucional. Relatórios antecipados, entregues à polícia, revelaram que o INSS foi alertado repetidamente sobre irregularidades, burlou o sistema, não tomou as medidas efetivas, permitiu que os esquemas fraudulentos continuassem a operar impunemente, E essa omissão não apenas facilitou a continuidade das fraudes, mas também resultou em prejuízos bilionários aos aposentados e pensionistas do Brasil. E a gente vê que é um ciclo que se repete esse histórico de fraudes, O caso mais emblemático de corrupção do INSS remonta aí aos anos 1990, com o escândalo protagonizado por Georgina de Freitas, que é a ex-procuradora do INSS, que liderou um esquema que desviou aproximadamente 2 bilhões de reais
utilizando processos judiciais fraudulentos e conivência de juízes e advogados. Aí, em 2024, a gente viu uma quadrilha que foi desarticulada após fraude de 6 milhões de reais também em auxílio-doença, utilizando médicos com atestados falsos para obter benefícios indevidos, com parcerias de servidores dentro do INSS. Em 2022, a Polícia Federal impediu uma fraude de 486 milhões de reais, onde os criminosos reativavam benefícios previdenciários de pessoas falecidas, de pessoas que já tinham cessado, utilizando senha de servidores do INSS, evidenciando falhas graves, corrupção na segurança do sistema da instituição. Impunidade e falta de responsabilidade, né, gente? Apesar das denúncias recorrentes dessas operações policiais, a responsabilização efetiva dos envolvidos nas fraudes do INSS é rara. A falta de punições exemplares contribui para a perpetuação de práticas ilícitas dentro da instituição, igual a gente vem vendo. E a ausência de mecanismo de controles internos eficazes, e olha que investe em tecnologia, hein? Mas nunca para combate à corrupção, principalmente dentro desse governo. Coincidência? A conivência de servidores facilita a continuidade desses esquemas fraudulentos. Mas por quê? Não tem punição. Então, a repetição de casos de corrupção e fraude no INSS indica a necessidade urgente de reformas estruturais da instituição. É imperativo implementar sistema de controle mais rigoroso, promover transparência, garantir a responsabilização, né, dos envolvidos em práticas ilícitas. Somente com medidas efetivas, penas mais duras, eu acredito que será possível, talvez, restaurar um dia, quem sabe, a confiança da população no sistema previdenciário brasileiro e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma ética e eficiente e os direitos dos aposentados, segurados, pensionistas, enfim, né, da Previdência, esteja resguardado. O que vocês acham, hein? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, né, a gente vê aí que o INSS, ele é um pilar de segurança social brasileira. Ele enfrenta essa série de escândalos de corrupção, de fraude, né, que compromete sua proteção, compromete a confiança aí da população. A gente viu aí sobre esses alertas de fraudes no caso das aposentadorias, mas ainda tem mais coisas aqui, né? Vou falar agora da recente indicação do Tarcísio de Freitas e outras 14 testemunhas do Jair Bolsonaro no processo do STF que levanta questões sobre a imparcialidade do judiciário brasileiro. Enquanto a oposição enfrenta investigações rigorosas, os casos envolvendo aliados do governo atual, que é do Lula, parece receber um tratamento mais brando, né? Um exemplo notório é o caso do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, que admitiu a prática da rachadinha em seu gabinete, firmou um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, comprometendo-se a devolver R$ 131.500 e pagar uma multa adicional de R$ 26.300, além desses 131 mil que ele iria devolver à Câmara. Apesar da gravidade das acusações, o Janones evitou que um processo criminal. Por ele ser aliado do Lula, e ele foi um grande apoiador na campanha do Lula 2022, isso mostra, né? Ele teve a opção de evitar o processo. Ou devolve o dinheiro que você roubou, ou vai ter processo criminal, hein? Não, vou devolver então. Tá certo. Então continua aí. Né? Foi isso. E isso contrasta o quê? Com a severidade enfrentada por membros da oposição em situações semelhantes ou até mais leve, mas que tem penas mais duras. Além disso, essa fraude aí do INSS envolvendo desconto indevido em aposentadoria e pensão que eu acabei de trazer, primeira matéria do boletim de hoje, né? 6 bilhões de reais, hein? Desviou dos aposentados. Não gerou uma resposta contundente do judiciário. Perceberam que ninguém fala sobre o assunto? O STF nem se intromete. O Lula nem se pronuncia, se finge de árvore. Eu sou uma árvore, ninguém tá falando comigo, não tô aqui, não é? E não houve nenhuma convocação por parte do judiciário convocando o governo para esclarecimento, evidenciando o quê? Uma possível leniência quando os envolvidos são aliados do judiciário e do governo. E essa disparidade de tratamento sugere uma atuação seletiva do judiciário, né, que parece aplicar pesos e medidas diferentes conforme a política de filiação dos envolvidos. Enquanto a oposição enfrenta investigações e processos rigorosos, aliados do governo atual parece contar com uma abordagem mais complacente. Esse é o sentimento meu como uma civil, né, uma brasileira
tem analisando tudo isso. Essa imparcialidade do judiciário, gente, a imparcialidade, na verdade, ela é fundamental para a manutenção da democracia e do Estado de Direito, mas não é o que a gente sente. Não sinto imparcialidade. É essencial que todos nós, independente da posição política, sejamos tratados com equidade perante a lei. A seletividade nas investigações e punições mina a confiança da população, das instituições, exige justiça, né? Se fosse Bolsonaro, só o fato de ter saído a notícia que está sendo investigado, que nem teve ainda um processo, né, para julgar e definir que realmente o aposentado e o pensionista foi roubado, mas está em investigação, tem os indícios. Só isso eu tenho certeza que seria suficiente para talvez o Bolsonaro estar atrás das grades se ele fosse presidente da República, ou no mínimo teria já sido convocado pelo STF para poder se justificar por que ele não cuida dos ministros, por que ele não viu isso. Vocês acham que seria diferente se fosse ele? Vão comentando aí. E a gente fala que é muito estranho todos esses últimos acontecimentos que a gente vê. É muita coisa acontecendo, muita coisa grave, e a gente não vê punição, só quando é oposição. A gente vê aí desordem, fatos estranhos que andam acontecendo, e mais um mistério. Olha só, mais um mistério, gente. Mistério em Brasília. Segurança do Ministério da Saúde é encontrado morto dentro do prédio. A polícia investiga possível suicídio após vigilante ser encontrado sem vida dentro do prédio com arma ao lado do corpo na manhã do domingo do dia 27. Foi uma tragédia registrada dentro do Ministério da Saúde em Brasília. Um homem foi encontrado morto por volta das 6 horas da manhã e, segundo as primeiras informações, a vítima fazia parte da equipe de segurança do prédio. O corpo foi descoberto por um vigilante que chegou para o turno da manhã. Ao perceber que não obteve resposta do colega que estava na sala de segurança, ele foi até a porta, que estava aberta, e ao entrar se deparou com a vítima já sem vida. Uma arma de fogo foi encontrada ao lado do corpo. E diante da situação, a Polícia Militar do Distrito Federal, o Corpo dos Bombeiros e a Polícia Civil do Distrito Federal foram chamados ao local. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia na área central da cidade, e tanto o corpo quanto a arma serão submetidos à perícia, né? Está sendo investigado, e de acordo com a suspeita inicial, o homem teria atentado contra a própria vida. E no domingo, dia 27, Aracaju se despediu também de Igor Rodrigues, conhecido no cenário artístico como Igor Rotz. Aos 44 anos, o cantor e compositor não resistiu à leucemia aguda, uma doença contra a qual tratava uma árdua luta desde dezembro de 2024. Então olha quantos casos estranhos, sinistros acontecendo, né? E isso nos traz reflexão, porque o caso desse segurança morto dentro do Ministério da Saúde em Brasília já acendeu também um alerta sobre a crescente sensação de insegurança, de desordem que permeia as instituições públicas brasileiras, né? Embora a situação da morte ainda esteja sob investigação e possa ser suicídio, o episódio destaca, gente, uma vulnerabilidade até mesmo dos espaços governamentais que deveriam ser símbolos de ordem, de proteção. Esse incidente não é isolado. Em 2024, um homem-bomba, lembra, detonou os explosivos na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF, resultando em sua própria morte, na evacuação de prédios governamentais. Então, as investigações, elas apontaram para motivações políticas e um planejamento de longo prazo, evidenciando a presença de grupos extremistas ativos aí no país. Mas, paralelamente, a saúde pública enfrenta também uma crise alarmante, né? E no Distrito Federal a gente viu a morte de 4 crianças em um mês, que expôs o desmonte do sistema de saúde, também com denúncias de falta de profissional, infraestrutura precária, negligência no atendimento. Enfermeiros e parlamentares criticaram a gestão da saúde pública, destacando necessidade urgente de investimento, reformas estruturais. Além disso, casos de violência envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade têm tornado frequentes. E a gente viu o corpo do Adenor, um homem em situação de rua, né? Sonhava ser sociólogo, foi encontrado no Largo Paranoá, evidenciando a ineficiência das políticas públicas externas também para essa população. Então, a consequência, essa repetição de fatos, esses eventos apontam uma crise, gente, multifacetada que afeta a segurança, a saúde e os direitos sociais no Brasil. É imperativo que as autoridades reconheça a gravidade da situação e adotem medidas eficazes para restaurar a confiança das instituições públicas, garantir a proteção, o bem-estar da população, né? Principalmente o nosso bem-estar mental, né, gente? Mas agora vamos para
maior matéria, que eu diria, na minha opinião, hoje, que é sobre a teoria de sósia de Lula. Vamos falar entre a desinformação e a realidade política, né? Então, saiu uma matéria aqui falando rumores sobre suposta morte de Lula e a teoria do sósia voltam a circular. Então, gente, a teoria de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia ser um sósia e que o verdadeiro teria falecido em 2022 após um procedimento médico voltou às redes sociais com força. As informações são do Bassi Notícias. Uma imagem da pele do presidente chamou a atenção durante o velório do Papa Francisco e voltou a alimentar a desinformação de que ele estaria usando uma máscara. Essas especulações levantam preocupações sobre a desinformação nas redes sociais e seu impacto na percepção pública. Em novembro de 2023, segundo a matéria, essa desinformação ganhou força e teve início quando Lula se recuperava de uma cirurgia no quadril. Na época, rumores circularam de que a reabilitação exigiria um tempo de recuperação do presidente, que seria de 1 ano e meio. No entanto, especialistas como o ortopedista Luciano Miller, do Hospital Albert Einstein, esclareceram que o processo de recuperação é, na verdade, de cerca de 3 meses. E isso foi gerando uma série de teorias, né? Então, essa teoria de sósia de Lula, ela não é nova. Ela ressurgiu com força após a eleição de 2022, quando Lula venceu, né, o então presidente da época, Jair Bolsonaro. A narrativa ganhou tração, especialmente após eventos de saúde envolvendo Lula, como a cirurgia no quadril, né, em novembro de 2023. E durante o período de recuperação, especulações sobre sua ausência e eventos públicos foram utilizadas para a alimentação da teoria de que ele havia sido substituído. Além disso, manipulações de vídeos e imagens se desenvolveram para a disseminação, gente, da desinformação, né? Em um caso, teve um áudio, imagem de Lula alterado e foi comprovado pela polícia para sugerir que sua voz havia mudado, insinuando presença de um sósia. Especialistas forenses identificaram que o vídeo foi editado para mudar a frequência da voz de Lula, tornando-a mais aguda, e as imagens foram espelhadas para fortalecer a falsa narrativa. E diversas agências de verificação de fatos independentes, tá? Que não tem nada a ver com o governo também, teve lá a Reuters, a Alfatos, a Folha de São Paulo, entre outras, um monte, investigaram e desmentiram as denúncias relacionadas à teoria de Lula. Por exemplo, a alegação de que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, teria afirmado que Lula morreu e foi substituído por um sósia, foi categorizado como falso. Não há registro público mostrando que o Maduro de fato tenha feito tal declaração. Além disso, a teoria de que Lula teria sido substituído por um sósia com 10 dedos também foi desmentido. Imagens usadas para sustentar essa alegação mostraram a mão direita de Lula, que possui 5 dedos, enquanto ele perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho em 1964. As fotos foram tiradas diante de um espelho, o que pode ter causado, inclusive, uma confusão. E aqui, analisando as informações e os contextos, né, gente? É fundamental basear qualquer avaliação em evidência concreta e verificação. A teoria de sósia do Lula carece, para mim, na minha opinião, de provas substanciais, e ela se apoia em muita manipulação de imagens, vídeos, declarações não verificadas. A persistência dessa narrativa parece estar mais relacionada ao ambiente de polarização política e a disseminação de desinformação nas redes sociais do que fatos reais, ainda mais por eu trabalhar com internet, tá? É importante que os cidadãos, todos nós, estejamos muito atentos à fonte de informação que a gente consome, né? Procurar verificar a veracidade das informações antes de compartilhar. A propagação de teorias conspiratórias que não tenham fundamento pode minar a confiança das instituições democráticas, pode desviar o foco de debates políticos relevantes e baseados em fatos. Então, a teoria da sósia de Lula é exemplo de como informações podem ganhar espaço em ambientes polarizados e com alta divulgação de conteúdo não selecionado, né? É responsabilização de todos nós, cidadãos, imprensa, instituições, promover a verificação dos fatos e combater a propagação de informação falsa, garantindo um debate público saudável e fundamentado na realidade.
a gente não tem como dizer se isso é verdade, se isso é mentira, principalmente eu que não estive frente a frente com o Lula para poder falar, gente, eu vi, eu não vi, né? A gente se baseia aqui com os fatos, com as informações, com os contextos, analisando um todo, né? E tentando ver, porque muita coisa é escondido de nós cidadãos. Então, assim, será que é? Será que não é? Mas vamos com base nos fatos e entender a matéria que divulgou isso, ir atrás dela e tentar analisar elas, que é o que está trazendo essa informação, e a gente vai descobrindo que muita coisa é desinformação. Então essa é a minha opinião, quero saber a sua. É isso, um beijo, se cuidem, até logo.